Fala galera, mais uma aula de matemática, como sempre, direcionada lá para Alagoas. Hoje vamos falar de geometria analítica, circunferência, que foi o tema da nossa primeira ou segunda aula de geometria analítica, se eu não me engano. Tudo bem? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Aqui na descrição do vídeo tem um link de questões CESP para você treinar e análise do edital da polícia e do corpo de bombeiro. Tudo bem assim? Se você ainda tem dúvidas, está correndo atrás do tempo perdido, dá uma olhada nas nossas aulas anteriores, tá? A playlist aqui também na descrição do vídeo, que isso pode lhe ajudar. Tudo bem assim? Então vamos lá à nossa aula. Lá na nossa primeira aula, nós falamos sobre circunferência e eu mostrei um bizu para vocês de como calcular o centro da circunferência, de como chegar no ponto que corresponde às coordenadas do centro da circunferência e o raio da circunferência. Tudo bem assim? E alguns alunos ficaram na dúvida, professor, tal. Vamos só relembrar alguns tópicos aqui e eu mostrar de onde vem isso, certo? Observe aqui, a equação geral da circunferência, tá? Aqui ela, a equação geral. A partir da equação geral, nós podemos determinar o centro e o raio ao quadrado desta circunferência. E no bizu que eu passei para vocês, como era para encontrar a coordenada do centro? Olha para o número que está junto do x, divide por 2 e troca o sinal. Olha para o número que está junto do y, divide por 2 e troca de sinal. Agora não é qualquer x e qualquer y, é o x que está sem c ao quadrado e o y que está sem c ao quadrado. 6 dividido por 2 é 3, troquei o sinal, 3 positivo. 8 dividido por 2 é 4, troquei o sinal, 4 negativo. E o raio, eu ia pegar esses números que acabei de encontrar, elevar ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, e ia colocar na operação o coeficiente unitário, o termo que está sozinho aqui, sem nenhuma letra. Mas para isso eu tenho que lembrar de trocar o sinal. Então ia ficar menos 9. Com isso eu determinava o raio. Ó. 9 positivo eu cancelo com 9 negativo, vai ficar 16. Consequentemente o raio vai ser a raiz quadrada de 16, ou seja 4. Tudo bem assim? Isso aí, gente, vem exatamente disso aqui. Ó. Observe que menos 2a ele está junto do x, que representa o 6. Menos 2b está junto do y, que representa quem? O 8. Aí eu teria que resolver essas duas equações. Ó. Menos 2a seria igual a menos 6 e menos 2b seria igual a 8. Consequentemente, a seria igual a menos 6 dividido por menos 2 e b seria igual a 8 dividido por menos 2. 6 dividido por 2 vai dar 3, fazendo o jogo de sinal positivo, e 8 dividido por 2, 4, fazendo o jogo de sinal negativo, que foi exatamente os números que a gente encontrou aqui. Tudo bem assim? Então veja, nessa prova toda a economia de tempo é válida, certo? E exatamente nessa aula eu também reforcei, professor, eu também reforcei para vocês, os alunos que perguntavam, professor, de onde vem isso, para onde vem? Não se preocupe em saber a história da matemática, se o bizu, você está vendo que o bizu é válido, ele realmente tem sucesso, ok, não precisa se preocupar de onde vem, para onde vai não, professor, pi, por que a história de pi, pi veio de onde, quem foi que descobriu pi, isso não importa para você que vai fazer concurso, certo? Vamos ver uma questão aqui, ó. Essa questão aqui ela foi anulada, foi aplicada esse ano, mas foi uma questão anulada. Vou reforçar aqui de novo. Esta questão foi anulada, certo? Por que ela foi anulada? Supostamente o gabarito seria a letra D. Por que seria a letra D e por que foi anulada? Observe que ele diz, a equação representa uma circunferência de área, 16 pi metros quadrados. A circunferência, a gente não pode calcular a área da circunferência, porque a circunferência é só a borda. A pergunta correta deveria ser, a equação representa a área de um círculo delimitada pela circunferência, tal. Porque lembre que isso aqui que eu desenhei agora é uma circunferência e o círculo é isso aqui, ó. Consequentemente, quando eu estou calculando a área, eu não calculo a área da circunferência, eu calculo a área do círculo. Consequentemente, essa questão foi anulada, mas isso nada nos impede de fazer o exercício acerca da equação da circunferência que está ali. Tudo bem? Então tá aqui tá a equação, tá aí. Aí vamos ver as perguntas. A equação representa uma circunferência de raio. Aí você, opa, primeiro passo quando eu vejo uma equação da circunferência, determinar as coordenadas do centro e o raio da circunferência. Então vamos lá, determinar as coordenadas do centro. Eu vou olhar para esse cara aqui, trocar o sinal e dividir por 2. Então vai ficar raiz de 2 dividido por 2. Vou olhar para esse cara aqui, trocar o sinal e dividir por 2. Raiz de 7 dividido por 2. Isso aqui é as coordenadas do centro da circunferência. E agora o raio, professor? Vamos lá atrás do raio. O raio ao quadrado vai ser os números que eu acabei de achar ao quadrado. Então vai ser raiz de 2 dividido por 2 ao quadrado, mais
raiz de 7 dividido por 2 ao quadrado, mais, veja o coeficiente unitário aqui, eu vou ter que trocar o sinal dele e botar ele na conta. Então vai ficar 55 dividido por 4. Vamos fazer essa operação aí, ó. Raiz de 2 ao quadrado, simplesmente 2. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 7 ao quadrado é simplesmente 7. E 2 ao quadrado é 4. Tudo isso aqui eu vou somar com 55 sobre 4. Agora veja que maravilha. Todas as frações com o mesmo denominador. Quando as frações têm o mesmo denominador, eu vou repetir o denominador e somar os numeradores. Nós vamos ter 64. Consequentemente, eu vou tirar a raiz aqui, ó. Raiz quadrada de 64 sobre 4. A raiz quadrada de 64 é 8. 8 vezes 8 é 64. E a raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 2 é 4. Com isso, eu posso simplificar mais uma vez ainda, ó. 8 dividido por 2 é 4. E chego no resultado do raio da circunferência. O raio da circunferência, ele é exatamente 4. Então, observe que na letra A equação representa uma circunferência de raio, raiz de 55 sobre 2, falso. Letra B, a equação representa uma circunferência de centro, raiz de 2, raiz de 7, falso. A equação não representa uma circunferência, falso. A equação representa uma circunferência. E a letra D, que seria supostamente correta, ele diz, ó, a equação representa uma circunferência de área 16π metro quadrado. Quando eu aplicasse a fórmula da área do cálculo do círculo, né, que é nada mais nada menos que πr ao quadrado, a gente teria 4 ao quadrado vezes π. 4 ao quadrado vai dar 16, consequentemente 16π metros ao quadrado. Mas reforço que essa questão foi anulada porque quando a gente vai calcular a área do círculo, não da circunferência. E a questão aí destaca, a equação representa uma circunferência de área, não, é um círculo de área 16π metros quadrados. E por fim ele diz, ó, a equação representa uma circunferência de diâmetro 55 dividido por 4, falso também. O diâmetro da circunferência é o dobro do raio, nesse caso seria quanto? 8. Tudo bem assim? Então, se essa questão lhe ajudou, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe o vídeo com o pessoal que está estudando para esse concurso, para nos ajudar a crescer e postar mais aulas. Tudo bem assim? Valeu e até mais!